Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E vocês não estão fazendo comentário, hein? Não tenho recebido nenhum comentário, muito poucos comentários, tá? É muito importante os seus comentários, tá bom? Muito bem. A mensagem de hoje é com respeito, glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, que diz assim: Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, que o amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para prender você. E os braços delas são corrente para prendê-lo. Mas o homem que agrada a Deus, ele consegue fugir dela. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. Nós vamos descrever essa mensagem baseado nessa palavra de Salomão, né? Ele encontrou uma coisa mais amarga do que a morte. E ele refere que é um tipo de mulher. Não vamos generalizar. Porque existe tipo de mulher que ela é mais amarga do que a morte. E a quem esse profeta, a quem o rei, a quem o Salomão está se referindo, é mulher adúltera. Uma mulher adúltera, ela tem que ser casada, porque se ela não for casada, não é adúltera. Não se classifica como adúltera. Então, o adultério é só manifestado através do casamento. Se um homem casado deita com outra mulher casada que não seja sua mulher, a Bíblia classifica isso como adultério. Não como prostituição, como adultério. E o adultério é infidelidade no casamento. Em um casamento. E nós vemos que nesse texto que nós vamos ver, Salomão, o escritor, ele baseia essa mensagem. Eu quero ler aqui do capítulo 20, do 23 a seguir,
Vamos ver o capítulo 3, para nós chegarmos numa conclusão no versículo 26. Muito bem, que diz assim: eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Evangelista Eugênio. Eclesiastes 7, 23 ao 25. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar a resposta para as muitas perguntas, para muitas dúvidas que eu tinha, né? Eu queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Queria descobrir isso. E no versículo 26, ele entra dizendo assim: glória a Jesus. E no versículo 26, ele entra dizendo assim: mas eu resolvi estudar, glória a Jesus, né? Versículo 25, estudar e conhecer as coisas. Eu estava decidido a encontrar a sabedoria e chegar à resposta para as minhas perguntas, né? Aquilo que foi dito. Eu queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Veja o que ele encontrou. Continuando agora o versículo 26. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher que o amor que ela oferece, evangelista Eugênio, é uma armadilha ou uma rede para pegar você. E os braços dela são correntes para prendê-lo. Mas o homem que agrada a Deus, ele consegue fugir dela. Mas o pecador não consegue. Não consegue. Nós vamos ver mais ou menos esse fato que aconteceu com José lá com a mulher de Potifar. Ela era casada com Potifar, oficial do rei Faraó, no Egito, e ela tentou seduzir a José. E a Bíblia que fala, mas o homem que agrada a Deus, que ele é agradável aos olhos de Deus, ele consegue fugir dessa armadilha. Mas o pecador, não o pecador em si, né? É o que não dá atenção ao alerta de Deus. Esse não consegue escapar. José escapou da garra da mulher de Potifar. Mas Sansão não escapou da garra, da armadilha que Dalila preparou para ele. Não por causa de ser pecador, mas por causa de não dar atenção ao alerta de Deus. Não conseguiu agradar a Deus.
ele não conseguiu escapar das armadilhas de Dalila. Então nós vemos, louvado seja Deus, vamos discorrer essa situação. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. Então nós vemos, louvado seja Deus, que esse texto no livro de Eclesiastes, que é um pensador, quem fala, a avó de quem fala é um cético, uma pessoa cética. Isso é alguém que duvida de tudo, né? Eu estou falando assim o histórico, não estou falando que é Salomão, né? Que duvida de tudo. Para um cético, Deus está ausente, Deus está longe, né? Para os céticos, né? Mas eu reservei aqui alguns versículos para contestar esse cético, que Deus está distante. Provérbio capítulo 15, versículo 3, por exemplo, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Provérbio 15, versículo 13. O livro de Jó 34, 21 continua: pois ele sabe tudo o que fazemos, porque ele vê todos os nossos passos que damos. Jó ainda 28, versículo 24: porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Para concluirmos esse raciocínio, Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado, e salva o contrito de espírito. Isso aqui é só para rebater os céticos, né? Que acham que Deus está distante. Deus nunca se distanciou de ninguém. Muito bem. Então nós vemos, continuando o raciocínio, que diz: louvado seja Deus. E Eclesiastes, capítulo 26, eu vou repetir, capítulo 7, versículo 26. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. Não vamos generalizar, porque o mesmo Salomão que escreveu isso aqui, escreveu também Provérbios capítulo 31, que fala todinho elogiando uma mulher, a qualidade de uma mulher. O que é uma mulher virtuosa? Provérbio 31, versículo, todinho o capítulo. Glória a Jesus. Então, aqui nesse vídeo é um certo tipo de mulher que o amor dela, o amor que ela oferece, é uma armadilha ou uma rede para prender alguém, para prender você, alguém. E o braço dela são correntes para prendê-lo. Mas um homem que agrada a Deus, que anda segundo a vontade de Deus, que ouve
a voz de Deus, ele consegue fugir dela. Mas o pecador, não. A pessoa que não é atenta à palavra de Deus, não. Eu queria concluir esse capítulo com o versículo, vamos juntar esse capítulo, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 23, versículo 26, né? Vamos juntar esse versículo com Provérbio, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: então você será capaz de evitar a mulher adúltera, que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher adúltera, uma mulher adúltera é uma mulher que tem marido. Se ela está seduzindo alguém, porque ela está querendo, ela vai adulterar, porque não é o marido dela, ela não vai seduzir o marido dela. Então, eu quero repetir Provérbio capítulo 2, versículo 16. Então você será capaz de evitar a mulher adúltera, que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Versículo 17. Quem é essa mulher? Vamos ver. Aquela mulher, ou seja, a mulher de quem nos estamos referindo. Aquela mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Tá vendo? É dessa mulher que nós estamos falando. Ela é adúltera porque ela não está com o marido dela. Porque se ela está com o marido dela, não aparece essa palavra adultério, nem adúltera. Repetindo, aquela mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Versículo 18. Agora, para o ser humano, para o homem, se você for à casa dela, olha bem o que está falando. Se você, que é um garanhão, que é conquistador, e outra, essa palavra aqui fora da igreja não tem valor para ninguém, porque eles estão tudo daquele jeito. Está falando com quem é crente, viu? Com quem é crente, com quem é pastor, com quem é obreiro, com quem é servo de Deus, não é? Porque essa palavra que a Bíblia fala, adultério, só vale para a igreja. Que é para pessoas que são convertidas, que vivem do lado, que vivem dentro das Escrituras. Entendeu? Para quem não é crente, essa palavra não tem validade que tem para nós, que somos crentes. Que não podemos ter relação com outra mulher a não ser a nossa esposa, a não ser a nossa mulher, só. Então nós vemos que não vamos dar uma de desentendido, não. Vamos ser bem esclarecidos com respeito à palavra de Deus. Então é com nós, crente, pastores, evangelistas, diáconos, auxiliares, missionários, esses obreiros que costumam descer do púlpito e visitar a casa das irmãs, da outras pessoas que não são sua mulher. É com essas pessoas
que nós estamos falando esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Aquela mulher, versículo 17 e 19. Provérbio. Depois você vê na sua Bíblia, viu? Porque eu creio que a sua Bíblia é igualzinha à minha. Pode ser com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. A mulher, ou aquela mulher, que esquece os votos sagrados do casamento, que promete ser fiel na doença, na enfermidade, no emprego, no desemprego, até enquanto viver. Você faz um voto, sim, mas é claro, até morrer eu vou ser fiel ao meu marido, até morrer vou ser fiel à minha esposa. E depois esquece desse voto e fica na infidelidade no seu casamento. Louvado seja Deus. E nós vemos essa infiel ao seu marido. Veja agora, você que é um garanhão, você que é um conquistador, um obreiro descompromissado com a palavra de Deus. Agora é com você essa palavra, Provérbio, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: se você for à casa dela, você estará seguindo o caminho da morte. Se você for à casa dela, dessa mulher que eu estou te falando, você está a caminho da morte. Porque quem vai lá na casa dela está próximo do cemitério, está próximo dos mundos dos mortos. Onde que fica o lugar, os mundos dos mortos? É no cemitério. Se você vai lá, você já pode se considerar um defunto. Você está morto espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. O homem que visita esse tipo de mulher adúltera, ele não consegue voltar para o caminho da vida. Eu fico muito à vontade para falar, porque não foi eu que escrevi isso aqui. Se fosse eu que tivesse escrito, vocês podiam falar, ele está bloqueado comigo, com fulano, com ciclano. Não estou bloqueado com ninguém. E outras, a palavra é para o mundo inteiro. Não é para ninguém, quem eu conheço, quem eu desconheço. Não é para mim. Eu tenho o compromisso de pregar a palavra de Deus, a verdade, do jeito que ela é. E não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Se você está dentro dessa situação, o problema é seu com Deus, não é comigo. Que não tem nada a ver com a sua vida, porque também não é eu que vou salvar a sua vida. Eu tenho obrigação de falar a palavra de Deus. Então nós vemos o versículo 20. Portanto, siga o exemplo de pessoa boa, como José, e viva uma vida correta. Porque o homem direito, de caráter, eles viverão nesta terra. Mas Deus varrerá da terra os maus e arrancará os pecadores dela. Como se arranca planta do solo, como se arranca a planta da terra, como se arranca a planta do chão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui. Nós temos que aprender a andar como pessoa de exemplo.
Quem que eu vou pôr como exemplo aqui? José. Vamos ver aqui, José. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim com respeito a José. Louvado seja Deus. Quero achar aqui. Que começa lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Todinho o capítulo. 22 versículos, se não me falha a memória. Todinho o capítulo. Mas nós vamos, assim, alguns versículos importantes aqui. Todos eles são. Mas que aponta essa situação. Nós vemos que Moisés, ele foi levado para o Egito pelos ismaelitas, né? E os ismaelitas venderam ele para um egípcio chamado Potifar, né? E que Potifar era um oficial do rei, né? Um capitão da guarda do palácio do rei. Ele comprou José não para trabalhar no palácio, é para trabalhar na casa dele, como um empregado dele. Ele era o dono de José porque ele pagou, ele comprou José. E vejam que tudo que José fazia ali agradava o eunuco, né? Eu digo, o eunuco Potifar. E ele trabalhou ali 11 anos, desde quando foi vendido até quando foi jogado na cadeia. 11 anos. E nesses 11 anos, a mulher de Potifar, ela dava de cima do rapaz. Uma mulher casada e dava de cima, porque ele era uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa de uma boa aparência física. E vejam que ela também tinha os seus motivos para dar de cima desse rapaz. Porque ela era casada com um eunuco. O eunuco é um homem. É um homem castrado que não tem condições de ter uma vida matrimonial de homem e mulher. O eunuco não tem relação sexual com mulher. Ele é operado, ele é castrado. A vida dele é sobrenatural. O casamento de Potifar era uma capa, é só aparência. Para ele tá tudo bem, mas para ela não. Ela era uma pessoa normal. Ela precisava ter os seus prazeres sexuais como uma pessoa normal. Mas ela não podia porque o marido dela tinha esse problema. E ela dava de cima dos seus funcionários. Naturalmente, ela devia ter todos os seus funcionários ao seu dispor. Por quê? Porque o Egito não tinha problema de casamento, porque o casamento é só para os hebreus. É só para a direção de Abraão. O egípcio não tinha esse problema de casamento, ligava os egípcios com Deus. Não tinha esse problema. Então, as mulheres eram livres. Elas podiam ter esse tipo de problema que não era um problema para elas. E vejam que quando ela deu de cima de José, mas ele era um rapaz de caráter. Era um rapaz que ele sabia respeitar o seu espaço e o espaço do seu senhor, que era o seu dono. E ele, respeitando assim o casamento, nós vemos que ela, respeitando o casamento dele, do patrão com a patroa, e ela dando de cima, como ela, 11 anos, ele recusou aqueles ataques malignos, aquela sedução sobre ele.
Olha, louvado seja Deus, o que disse a palavra. Aquele que agrada a Deus consegue fugir dessas armadilhas. Vejo que muito pastor na igreja não consegue fugir dessa armadilha. Muitos obreiros não conseguem fugir dessa armadilha. Louvado seja o nome, que é sedução, que é ser seduzido. Ele não consegue fugir. E ainda tem a cara de pau de falar para todo mundo que é cheio do Espírito Santo. E quando ele é assediado, ele sai do seu rumo, sai do seu caminho e anda nesse caminho tortuoso, nesse caminho de sedução, de ser seduzido e aceitar a sedução. Louvado seja o nome do Senhor. 11 anos, esse rapaz, ele foi tentado, mas ele respeitou o seu Senhor, mesmo ele sendo doente do problema da sexualidade, por ser um eunuco. Então nós vemos que ela fez a armadilha, mandou que todos os funcionários saíssem de sua casa e fez um laço para ele. E veja que José, quando foi trabalhar no outro dia, não tinha ninguém em casa, a armadilha estava armada. E ela chegou, jogou a sua rede, agarrou o garoto, agarrou a José. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Olha, José, deita comigo, não tem ninguém em casa. Deita comigo. E ele recusou. E ela ficou humilhada por dar de cima de um funcionário. E ele não aceitou a proposta da sua sedução. Ele recusou porque ele tinha o caráter. Ele tinha caráter. Ele tinha dignidade. E olha quanta coisa a favor de Satanás. José não tinha nenhuma igreja. Não frequentava nenhuma igreja. Não cantava em nenhum grupo de mocidade. Não era obreiro de igreja nenhuma. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, não tinha compromisso nenhum. Mesmo que ele deitasse com ela, ele não estava comprometendo nada. Ele era solteiro. Veja quanta coisa a favor de Satanás, mesmo assim. Ele mostrou ser um homem de Deus, ser um homem que temia a Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha religião, ele não frequentava nenhum grupo de mocidade, ele não tomava ceia em igreja nenhuma. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E não foi ele que deu de cima dela, ela quem deu de cima dele, mas ele recusou a proposta. Vejam, louvado seja o nome do Senhor. O exemplo que nós temos que seguirmos como servo de Deus. Mas aquele que agrada a Deus, este fugirá dela. Veja por que é que ele escapou. Como é que ele saiu fora da rede? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, que essa mulher, ela fez de tudo. Ela fez de tudo. Quando ela viu que não conseguiu, ficou humilhada, ela virou o jogo.
Aí os desempregados apareceram. Veja no versículo 13 e 14. Quando ela notou que José, ao fugir, havia deixado a capa em sua mão, então ela chamou os empregados da casa e disse, olha aí, e disse, nossa, aqui eu fiz uma observação, né? Olha bem, nossa, que milagre, né? A casa não tinha ninguém na hora que José chegou, ninguém. Venha, José, deita comigo, José. Não tem ninguém na casa. Quando ela foi recusada, aí os empregados apareceram, né? Veja como era uma armadilha. Veja como era uma armadilha. Vê o versículo 12. Então ela agarrou José pela capa e disse, versículo 12, 39, versículo 12. Ela agarrou a José pela capa e disse, venha, José, vamos para a cama comigo. Estamos sozinhos em casa, vamos aproveitar essa oportunidade. Estamos sozinhos em casa. Mas ele não quis saber. E escapou e correu para fora, deixando a capa na sua mão dela. Versículo 14 diz assim, então ela, depois que ele fugiu, olha, então ela chamou os empregados que estavam lá, porque ela falou que a casa estava sozinha. Olha como era uma armadilha. Aí os empregados apareceram quando ela gritou, fingindo, para arrumar um testemunho. Olha o que ele fez. Ele deixou a capa aqui. Aí eu gritei e vocês apareceram. Se não fosse vocês. Veja a armadilha de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz, aquele que Deus achar graça, aquele que for agradável diante de Deus, o que agrada a Deus, consegue escapar dessa armadilha, como José escapou. E nós vemos, louvado seja Deus, que quando o marido chegou, ela contou toda a história, a armação que ela fez. Vejam, Potifar, ele amava José. Nunca esse rapaz deu um problema naquela casa. Tudo é prosperado porque Deus o abençoava. E nós vemos. Por que ele pôs ele na cadeia? Na cadeia do palácio, do presídio. O presídio dos oficiais, do palácio de Faraó. Não foi numa cadeia comum. Foi para livrar dela. Ele foi sábio, ele colocou lá José lá no lugar onde ele poderia ser acomodado por todos os carcereiros lá. Naturalmente, ele era bem tratado lá, porque vinha ordem de Potifar. Olha, ele está aí, mas cuida dele. Tá? Ele foi condenado por isso. Mas cuida bem dele, porque eu sei, ele é meu funcionário. Eu quero que ele seja tratado diferente, porque ele não acreditava naquela mulher que ele tinha. Ele não acreditava, ele fez isso para livrar a José da mão daquela cascavel, daquela jararaca. Foi por isso ele tirou José de lá para não ser mordido por aquela cobra. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que lá dentro do presídio, Deus o abençoou, continuou abençoando o servo dele. Louvado seja Deus. Então nós vemos, aqui onde nós vemos, no versículo, glória a Jesus, que nós vemos que provérbio, no versículo nós vemos, portanto, obreiros,
crentes, irmãos, irmãs, sigam o exemplo de pessoas boas, como José, e viva uma vida correta. Louvado seja o nome do Senhor. A gente fala assim, as irmãs também, porque na Bíblia tinha santas de Deus. O que o Salomão está falando? Tipo de mulher que tem lá no mundo, mas também tem dentro da igreja. Não dá pra pensar que na igreja não tem pessoas como essa bruxa aqui, como essa mulher de Potifar. Na igreja também tem. Como também tem obreiro estragado, tipo de obreiro, tipo de homem, tipo de mulher, tipo de pastor que não vale nada, que fica dando um mau exemplo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, que nós vemos no... Louvado seja Deus, que nós vemos no livro de Amós. Será que um passarinho, Amós capítulo 3, versículo 5, ele cai em uma armadilha que não estava armada? Será que um pássaro, ele vai cair numa armadilha que essa armadilha não foi armada? E vejo, glória a Jesus, que nós vemos no Salmo 124, Salmo 124, que diz assim, 124, que diz assim, versículo 6, não é? Amós, capítulo 3, versículo 5, diz assim, será que um pássaro, ele cai numa armadilha e não estava armada? Viu, cara José? Ele entrou lá porque estava armada a armadilha, né? Será que uma armadilha se desarma sem ter pego algum animal? Tá. Vamos ver, você viu lá José, né? Aquele que agrada a Deus consegue fugir da armadilha. Mas o pecador, não, os garanhão, que se sente o garanhão, esse não consegue escapar. Esse não consegue escapar. Mas aqui o Salmo 124, versículo 6 e 7. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha aí como José podia se sentir dentro dessa palavra. Bendito seja o Senhor, evangelista Eugênio. Por quê? Que não nos deu por presa aos seus dentes. Os dentes de quem, José? Da mulher de Potifar. Deus não deixou eu preso naquela armadilha. Ah, é? A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. E nós escapamos. Por quê? Porque nós tememos a Deus. Deus nos orienta através da sua palavra.
Deus nos orienta através do teu Espírito. Às vezes, muito cai porque querem cair, não porque Deus não alertou. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que a mensagem está falando na igreja. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Como que você vai escapar se você não é aprovado, se você não passa por prova? José passou por aquela prova, 11 anos sendo tentado pela jararaca, pelaquela cascavel. Mas quando ela foi dar o bote, Deus o livrou. Deus quebrou a armadilha e José escapou, são e salvo, na presença de Deus. Então nós vemos a palavra do Senhor. Há tipo de mulher. Há tipo de mulher. É mais amarga do que a morte. Há coisas que é mais amarga do que a morte, certo tipo de mulher. Mas também tem certo tipo de homem que é pior do que a morte. Então nós vemos a palavra do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Esse tipo de mulher é para as pessoas desconvertidas, adúltera, sedutora, que fica dando de cima do marido dos outros. É para ela esta mensagem. E o marido safado, o garanhão safado, também é para você essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Todos dois fora dos planos de Deus. Que Deus assim abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.